Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 18 de setembro, nós vamos meditar em Ezequiel do capítulo 31 ao capítulo 33, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O destino do Egito. Ontem nós já falávamos sobre o Egito, não é? E continuamos hoje, no 10º ano do terceiro do primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a multidão do seu povo, a quem é semelhante a tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro do Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espesso. As águas o fizeram crescer, fonte das águas profundas. Da terra o exalavam e fizeram correr torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam no seu ramo. Todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronte. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estava no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor: como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, o seu coração se exaltou nas alturas, e eu o entregarei nas mãos das mais poderosas nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. Pois bem, e ele continua: todas as aves do céu habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus ramos. Então, daqui você já começa a ver, né? O antes e o depois. Toda a formosura findou em toda destruição. E assim diz o Senhor: no dia em que passou para o além, fiz com que houvesse luto por sua causa. Cobri a profundeza da terra, retire as suas correntes, as suas muitas águas se detiveram, cobri o Líbano de preto por causa dele. Todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, e quando fiz passar para o além com que desce a cova, todas as aves do Éden, a fina flor, a melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas se consolavam nas profundezas da terra. Também esta com ele passarão para o além, juntar-se-á as que foram transpassado a espada, e sim os que foram de braço, que foram o seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória, em grandeza, entre as árvores do Éden? Todavia, descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra. No meio de incircunciso jazerás, como os que foram transpassados a espada. Este é Faraó, toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. E aí nós temos o lamentação contra Faraó, rei do Egito. E ele fala assim: no duodécimo mês, do primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta a lamentação contra Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: fostes comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo
na água, agitando as águas, turvando-se com os pés, sujando os rios. E assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos e te puxarão para fora na minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto, e lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, que se fartarão de ti, os animais da terra. Porei as tuas carnes sobre os montes e encherei o vale da tua corpulência. Com o teu sangue, que se derrama, regarei a terra até os montes, e deles se encherão as correntes. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus, farei engrandecer as tuas estrelas e encobrirei o sol com as nuvens. A lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor. Afligirei corações de muitos povos, quando se passar as nações, as terras que não conheceste, a notícia da tua destruição. Farei cair tua multidão com a espada dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua pompa será destruída. Então farei assentar as águas e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor. E quando eu tornar a terra do Egito em desolação e a terra for destituída de tudo que se enchia, e quando eu ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas, as nações sobre o Egito, e todas as suas pompas se lamentará, diz o Senhor Deus. Também, no ano do 10º, aos 15 dias do primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faze-o descer, a ele e as suas filhas. A quem sobrepujas tu em beleza, desce e deita-te com um circunciso no meio deles, que foram transpassados a espada, eles cairão. A espada, ele está entregue. A arrastarei ao Egito e a toda a sua multidão. Ali está a Síria, com todo o seu povo ao redor dela, todos os seus sepulcros, todos eles foram transpassados e caíram à espada. Então, ontem eu comentei, né, que nós estamos vivendo um período aqui de transição, onde o império que o Egito era foi destruído. A mesma forma a Síria. E agora nós estamos vendo o elevar da Babilônia, né? Destruindo a tudo e a todos. E aí nós vamos ver o dever do verdadeiro atalaia, que é trazido pelo profeta Ezequiel, aqui no capítulo 33. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar ao povo, é aquele que ouvir ao som da trombeta, não se der por avisado e vier a espada o abater, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, porque foi avisado. Ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei sobre o atalaia que deixou de avisar.
A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. E se eu disser ao perverso, perverso certamente morrerá, e tu não falares, não avisar o perverso do seu caminho e morrer o perverso na sua iniquidade, o seu sangue eu desmandarei de ti. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e dele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Tu, pois, meu filho, filho do homem, diz a casa de Israel, assim falarás vós, visto que vossas prevaricações, vossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como pois viveremos. Diz-lhe, tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos, e maus caminhos são esses, viu? Pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel, então Deus aqui nos dá a chance, dá a chance a ele e a nós também. Nós vimos isso todos os dias. O Senhor nos dá a chance sempre de nos arrependermos e nos voltarmos a ele. É verdade. E nós vamos meditar nesse versículo aqui, no nosso devocional do dia. Não esqueça, viu? Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse texto aqui. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da transgressão, quando a perversidade do perverso não cairá por ela. No dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, e ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, e ele se converter dos seus pecados, e fizer juízo e justiça, e restituir este perverso o penhor, e pagar o furtado e ainda andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente este viverá e não morrerá. Todavia, filho do homem, diz, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá ele. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. E o castigo de Israel, por causa da sua presunção. Veja só, no ano do 10º do nosso exílio, 5 dias, 10º mês, veio a minha palavra do Senhor, que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, caiu a cidade. Então, fatos aqui narrados em 2 Reis 25, Jeremias 39. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que eu viesse, o que tinha escapado, abriram-se a boca antes de pela manhã vir ter comigo tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo, Abraão era um só. No entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente essa terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor, comei a carne com sangue, levantais os olhos aos ídolos, derramais sangue, porventura a vez de possuir a terra? Vós vos estribais
por vossa espada, cometeis abominação e contamina cada uma mulher do seu próximo, e ainda possuireis a terra? Assim diz o Senhor. Tão certo como eu vivo, que estiverem em lugar deserto, cairão a espada, e os que estiverem em campo aberto, os entregarei às feras, para que o devore, e o que estiverem em fortaleza e em cavernas, morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. E aí ele finaliza assim: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põe por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e pedimos que o Senhor nos ajude a todos os dias olharmos para as nossas atitudes e sermos rápidos em nos arrependermos, em nos prostrarmos diante de Ti, porque sabemos que Tu és um Deus que perdoa os nossos pecados se nós confessarmos a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor perdoa e nos purifica de toda injustiça. Por isso queremos estar todos os nossos dias rendidos a Ti, na Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.